E aí, você já pensou em ir para o Brasil Ride? Essa turma foi e vai contar para nós como foi a experiência. Aproveite que a dica aqui é quente. Um abraço! E aí, Maurício, me conta, começando por você, como foi? Bom, foi bacana, uma experiência legal, experiência dura, mas realmente diferente de tudo que eu tinha feito já. Dias, etapas longas, duríssimas, dificuldade técnica elevada, calor, clima, equipamento, tudo. Chuva, né? Choveu a beça também, tivemos né? 3 dias de chuva, um dia de muito calor, então bastante dificuldade, muitas adaptações, mas uma experiência bem legal mesmo, bem interessante. Muito bom, muito bom. E aí, Vitor? As primeiras impressões, primeiros comentários sobre ela? A prova inesquecível, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, para dizer, local maravilhoso. Arraial da Ajuda realmente é um lugar privilegiado. E Guaratinga, que é onde era o acampamento, né, 100 e poucos quilômetros lá de Arraial, também um lugar maravilhoso, lindo, coisa que a gente, talvez a gente aqui do Sul, não espera ver na Bahia, né? Serra, morros, coisas, recortes geográficos bem diferentes de só o mar, né? Aquela coisa da praia. E a prova? Eu ia perguntar aí, dá pra ver beleza no meio da sofrência? Dá, Eu acho que dá. sim. Dá, mas assim... Às vezes. A gente passou nos lugares muito bonitos, até aconteceu, né? Falamos pro Maurício, pô, Maurício, você viu aquela cachoeira lá? Ele não viu, a gente passou 2 vezes, né? Eu não vi a cachoeira. Eu não vi a cachoeira. E era bonita. Mas assim, a gente vê, mas não é aquela coisa, né, de você contemplar e ficar ali. Sim. Lógico que tem horas que você para, dá uma olhada, tem umas vistas, né, muito legais, assim, mas falar que você vai lá para ver a vista, acho que é meio forçado. Eu assim. duvido que esses dois viram alguma coisa. Exatamente. Eu ia falar, isso depende do padrão da prova, né? Duvido que eles viram alguma coisa. Teve dia que até selfie eu fiz, mas Andaram muito forte. depende do tipo de A cachoeira padrão. estava no lugar mais duro da prova. Era a subida das 7 voltas, né? Famosa, não era? Na Serra do Cariri. Serra do Cariri. Serra do Cariri. Não, foi também não. Foi na etapa rainha. Serra do Cariri é na volta. Não, Serra do Cariri foi a etapa rainha. Que era a etapa rainha, que foi uma etapa, a primeira etapa que teve essa etapa na prova. É a primeira vez que botaram Primeira a vez que serra. colocaram. E a minha percepção da prova, uma prova de gente grande, uma prova muito bem organizada. O que me impressionou muito sobre a prova foi a demarcação, não sei a percepção de vocês, mas impressionante. Praticamente impossível de se perder. Capacidade de demarcação, muito bem sinalizada. Nós tínhamos treinado, o Maurício treinou a gente pela web treino e todos estávamos muito bem preparados. Eu estava esperando algo muito mais difícil, tem muitos trechos difíceis, muitos trechos técnicos, que se você quiser andar mesmo e soltar, tirar a mão do freio, fica perigosa a brincadeira. Mas estávamos todos treinados para fazer aquilo e com certeza é uma prova, se existe a palavra, fazível. É uma prova totalmente possível de ser feita. Legal, Treinado. Muito legal. E a organização Isso que eu ia muito comentar, grande. treinado, né? Maurício, quanto tempo foi toda a programação de treino? Bom, a gente decidiu com mais de 1 ano de antecedência, mais ou menos, fazer a prova. Primeiro eu A e o gente Vitor. escreveu em agosto do Em ano passado. agosto a gente se inscreveu e a prova era para acontecer em outubro desse ano. Daí foi adiada para novembro, então 1 ano e 2 meses. A gente montou um planejamento de 12 semanas, mas levando em consideração que ninguém estava saindo do zero. Sim. Então a gente já vinha treinando de 3 a 4 sessões por semana, mas entramos no período específico mesmo a 12 semanas da competição. Da competição. E é um volume grande de treinos, né? Inclusive, teve gente que ficou pelo meio do caminho, né? Vocês eram em quantos? A gente começou o grupo na web treino com 9 atletas interessados e durante o treinamento foram acontecendo lesões, desistências, alguns sentindo que realmente o treino ia ser pesado, que não iam conciliar com a rotina de trabalho e família, tudo isso é uma dificuldade grande, né?
Mas chegamos em quatro sobreviventes Quatro e sobreviventes. fomos lá fazer a prova. E veja, Os 4 sobreviveram à prova, né? Conseguimos os 4 terminar. e essa rotina de treinos, esse volume de treinos permitiu esse tipo de comentário, ou seja, estava preparado para o pior, né? É sofrido, sim. Você até comentou que foi uma das provas mais duras da tua vida profissional, né? Comparando com os Irons que eu fiz, com o Cruze de Los Andes, que é uma prova de 3 dias, com corrida de aventura, maratona, realmente foi 7 dias assim seguidos, eu nunca tinha feito, máximo 3 dias seguidos. E realmente achei duríssima, principalmente pelas distâncias, né? A duração das 7 etapas, que foram realmente longas, de bike road já seriam difíceis, de mountain bike tornou ainda mais longas e extensas. Uma etapa com 131, a Rainha com 98 e a outra com 144, que foi a etapa mais longa da história do Brasil Ride. Ele nunca tinha feito a volta desse tamanho, com dificuldades maiores. E falando dessa etapa de 144, que todo mundo dizia, nós fizemos então a ida, aí teve uma etapa de transição, transição ali dentro, que foi as 7 voltas, que é dura, que eles chamavam de transição. Depois, Que fazia parte antes da etapa Rainha, né? As 7 aí voltas. fizemos a etapa Rainha no outro dia, aí acabamos a etapa Rainha, aí você faz muita amizade lá, né, Sandro? É uma prova que aproxima muito os atletas, muitas A pessoas. atmosfera do mountain bike é muito amigável. E aí, muita gente falava, ó, a etapa Rainha é amanhã. A etapa Rainha é amanhã. E se você olhar no gráfico, a altimetria, né, Lian? A altimetria do 144 é descendo. Você sai daqui, vai chegar aqui. Com 2.500 de ascensão, até os 70, 80, subia muito, muito. Ganhava-se seus 2.500 até os 70. E depois, de fato, era plano e tal, dava para rolar mais. Mas com 20 quilômetros de um single track no final O que você faz depois de 400 quilômetros nas pernas, cansado, tinha um sol para cada um. Então foi... o dia do sol foi exatamente o dia mais longo, né? O dia que teve mais sol. Eu achei a segunda etapa mais quente, mais dura de calor. A ida para Guaratinga eu sofri mais com calor, com a desidratação um pouco. E tem um detalhe importante dessa prova que é a questão das duplas, né? Porque é necessário uma sintonia muito forte das duplas, inclusive cabeça, né? Você teve um problema mecânico? Tive. Em uma das etapas, duas etapas, né? Problemas sérios mecânicos em 2 etapas. No primeiro dia eu peguei uma haste que entrou no câmbio traseiro e a gente não percebeu e ali ele prejudicou o câmbio traseiro. Na segunda etapa, quando nós estávamos se deslocando para Guaratinga, né, que é onde desenrola a prova, vamos chamar assim, no quilômetro 8, então tínhamos 130 quilômetros, no quilômetro 8... Só mais 130? 134 quilômetros no 8, quilômetro faltava 8, 126. a corrente saiu da rodana, ficou entre o cage ali, e você não vê, né, na trepidação no plano, pedalei, Estourou. foi rodando para um lado, câmbio para o outro, aí eu peguei um chiclete, um alicate O Deus de MacGyver. MacGyver. e consegui montar de novo o equipamento. E a gente foi até o quilômetro 70, onde tinha um apoio mecânico da Shimano lá. Aí trocaram a rodana, onde colocou a gente na prova de novo. Mas falando da dupla, o Vitor em nenhum momento, por que você não comprou uma Specialized? Não, Porque é legal contar isso, porque na verdade isso é fundamental, né? Porque a coisa mais comum é realmente um da dupla ter um problema, seja saúde, seja mecânico, e essa parceria, né, Vitor? A gente já sabia que era uma prova que demandava do equipamento muito grande, tanto que cada um levou, a gente tinha câmbio reserva, corrente reserva, pastilha, todo mundo levou, então a gente já sabia que podia demandar isso. Quando aconteceu o problema, foi muito no início, né? Foi muito no 8 quilômetros, quer dizer, não tinha prova ainda, porque no dia anterior o prólogo tinha tido 20 quilômetros e era muito técnico, então assim, 1 hora e pouquinho, eles fizeram acho que 1 hora e 6, 3. 1 hora e pouco, a gente fez 1 hora e 18, então assim, não foi prova, era uma apresentação, né? Você desce lá a escadaria, que é assustadora, mas é icônica da prova, né? Então 8 quilômetros não tinha começado a prova. E assim, foi uma experiência muito diferente, assim, na minha visão, 2 coisas, né? Quem conhece a gente
Assim, eu sou mais ranzinza, né? Mais bravo, digamos Mais assim. crítico. E o Guilherme é extremamente bem-humorado, né? Aquele cara que faz a piada, a resenha do grupo, aquela coisa toda. Mudou completamente, né? Ele ficou muito tenso. Mas aí você teve que fazer a contrapartida. Exatamente. E aí eu, naquele dia, passei a ser o piadista do grupo e fui tentando desanuviar, porque eu vi o estresse dele. A gente pensou que ia ser desclassificado. Sim. E a gente conheceu uma parte da prova que eu nem sabia que existia. Porque como era muito no início da prova, todo mundo passou a gente. Então, 220 duplas tinham ali, duplas e trios, né? Eram 400, quase 500 atletas. Todo mundo passou a gente estava em último. Aí, de repente, vem 2 caras vestidos de vermelho. Que isso, Gui? 2 caras ali, tem alguém atrás da gente. Aí a camisona vermelha, escrito assim, Mayday. O que é Mayday? Ah, não, a gente é o limpa-trilho. Como assim? Não, a gente faz aqui a prova, a gente é da organização, vai em último. Nas etapas que tem corte, se alguém ficar para trás da gente, não tem condição de chegar nem no corte. Já está eliminado. Está eliminado. Mas como está no início da prova e vocês estão com problema mecânico, a gente vai acompanhar vocês aqui para ver o que vai dar. Legal. Aí a gente ficou... Legal. E Gui, você, na verdade, com chiclete e tudo mais, eu acho que eu sento e choro, porque eu não tenho hoje essa... Que era o meu caso. Não, foi muita sorte. Um azar com, sei lá o que, uma mistura de tudo, porque eu achei a roldana, achei o rolamento, consegui colocar o rolamento dentro da roldana e entramos no jogo de novo. Nossa, eu já estava pensando em cortar corrente, em ficar... Mas a gente não desistiu. Em nenhum momento. Então, foi essa eu acho que um dos valores que a gente tem, um dos destaques que a gente tem que falar, que a prova realmente começaram com 250, 60 times ou duplas, né, ou equipes, e terminaram 160, 180 equipes. Por N motivos. Quebra de pessoa, quebra de equipamento, quebra de dupla, né? Que você via... Muita gente brigando. A gente brigando. Ouviu muita briga. Principalmente a gente ficou lá para trás, então a gente foi passando as pessoas. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem muita gente que está nos vendo e pensando em, de repente, fazer uma prova como essa, Brasil Ride, ou outra que tem essa mesma pegada. Eu queria perguntar de vocês, assim, ó, uma coisa, o que vocês, se pudessem voltar no tempo, fariam de diferente? Quem quiser responder, ou todos. E o que foi feito que disse, putz, acertei em ter feito isso, por exemplo? Eu acho que é Maurício. Elian vai começar. Então. Olha, se eu fosse voltar atrás, eu acho que investiria um pouco mais em trabalho de técnica. Eu acho que isso é uma coisa... Eu levei um pouco de... Assim, eu fui o último a entrar no grupo, né? E andei de mountain bike mesmo durante 5 meses, eu acho. Então, olhando para trás, eu considero que foi um período um pouco pequeno, assim, para realmente estar bem, assim, aonde a gente estava andando. Prova desse nível técnico. E aonde a gente estava andando também, porque a gente acabou entrando num grupo onde as pessoas andavam forte, né? Então, a minha falta de experiência em certos momentos me deixou um pouco tenso demais, assim. As trilhas, o pessoal está muito pilhadão, então eles vêm, você bota um ritmo, às vezes, que você não se sente confortável, principalmente Tá na segurança, né? em relação à técnica e tal. Eu acho que eu trabalharia isso um pouco mais, assim, né? Técnica. Não que não deu, assim, mas eu acho que isso seria uma coisa. Agora, esse é um pequeno detalhe perto do que foi o acerto, assim, a gente treinou muito bem, né? Foram meses duros de treino, a gente pegou, o Maurício planejou e a gente fez um ciclo, assim, muito bom. Então, teve momentos, por exemplo, que o Maurício falou, a segunda etapa. Para mim, foi a mais dura. Eu acho o calor, o final, que condensa boa parte das subidas. As subidas são as subidas mais fortes depois do 90. Né? A partir dos 90 aos 130 tinha e poucos, tinha muita subida. 90 e e ali poucos eu vi quilômetros. que a gente estava bem treinado. Ali eu vi que, mesmo assim, parecendo que você estava esgotado, você conseguia ir, né? Concluir. Então, eu acho que isso foi fruto do treino mesmo, né? De você criar aquela resiliência, assim, para conseguir superar uma etapa dessa. Legal. E aí, e você? Eu tenho a destacar realmente o que o Lian comentou aqui. Eu acho que, pelo menos, nós não conhecemos locais que a gente enfrentou lá. Muita trilha, muito trecho de trilha. Nem era tão técnico assim.
era trilhos de gado, trechos de single mesmo. E aqui a gente anda de vez em estradão quando, e tal. né? Até a gente temos uma piada interna que para Guajuvira, que é uma região aqui perto, dá para ir de road agora, né? Então, realmente, essa percepção... Subiu o patamar. Isso. Assim, a gente viu realmente o que é o mountain bike lá, né? E realmente, o Leandro falou, nós estávamos muito bem preparados e se eu pudesse voltar atrás, que na verdade eu vou para frente, né? Eu vou voltar lá, vou treinar mais nas pistas de trilha, assim. Os bike parks, talvez. Isso, não ir lá e um treino, não, fazer com que aquilo saia de forma orgânica. Mais natural. De forma orgânica, porque realmente faz diferença. E a hora que você entra na trilha, saber se posicionar, saber qual é o giro, porque do nada você está andando aqui, você faz a curva na trilha, você não vê nada, Sim. de repente, Subidão. pega o Levou subidão. a marcha, Então, foi. isso tudo faz você se posicionar diferente na bicicleta, né? O que a gente anda aqui muito estradão. E isso cansa muito mais. Você está o tempo inteiro atento, o tempo inteiro Exatamente. reagindo, né? E uma coisa que, na minha opinião, valeu cada centavo, né, no meu cenário, foi ter contratado, né, eu e o Vitor, a gente contratou um mecânico terceirizado. Que legal. Fazer a manutenção todo dia da bicicleta. A prova ela suporta, tem lá o apoio da Shimano, e quem anda de Specialized tem um apoio exclusivo da Specialized. Como eu não ando de Specialized, eu ia ter que estar na Shimano. Ainda. E aí a gente contratou um mecânico terceirizado, por indicação do Henrique, para quem pedala. Legal. Parada, né? O Parada, né? Vale também destacar ele, fantástico. E o slogan dele é: amanhã você vai largar. Então, o cara fantástico. Entendi. Com os problemas mecânicos que ele teve, Todos os foi problemas imprescindível. A gente não tinha largado Legal. Você vê, no dia seguinte com o equipamento. nós não achamos aqui um movimento central, Uhum. que lá Que na lá- Bahia ele colocou um movimento central. Então, assim, o cara, muito bom. Então, isso eu acho que vale destacar, valeu muito a Valeu pena a essa pena. contratação do mecânico por E fora. aí, Maurício, tem alguma coisa assim que faria diferente ou que tipo valeu a pena ter seguido por algum caminho? Eu acho que a preparação foi bem acertada, né? Eu fiquei bem feliz assim também com o desempenho de todos, com o meu desempenho também. A questão da alimentação, assim, também é uma coisa, é um ponto chave, né? Fundamental para quem pretende fazer um desafio como esse, encarar uma Brasil Ride, né? A forma como você se alimenta antes, durante e depois da prova, né? Continuar tomando a suplementação à tarde, porque você chega no acampamento, né, exausto, acabado, já imaginando como é que você vai largar no dia seguinte. Então a gente chega uma hora, no terceiro, quarto dia, que a gente se olhava e o Leandro, tem que tomar o suplemento pós-treino, tem que, vamos tomar. Tem que tomar. Fechava o olho, misturava com uma coisa ou outra. Coca com açaí. Coca com açaí, R4. botava o R4 no macarrão, Red Bull junto e vai. E embora. Mas a gente não tive assim problema. Eu tenho muito problema com cãibra. Senti um pouco no segundo dia, mas não tive assim durante as etapas problema nenhum, né? Então acho que a preparação, o volume de treino foi legal, foi bem acertado. O período de planejamento de 12 semanas também eu acho que foi bem adequado, porque a gente sente que no final, ali no oitava semana, 10ª, estava todo mundo já, sabe, saturado, com a cabeça muito esgotada já, né? E daí envolve tudo, envolve família, né? Você conciliar trabalho, são semanas que você tem que abrir mão de certas coisas e focar bem no planejamento, né? Nessas horas que você precisa cumprir. Então eu não começaria antes, né? Tem gente que começa com 16 semanas, tem gente que começa um ano antes de se preparar. Eu acho que não, acho que 12 semanas foram bem acertadas para não estressar e não fadigar ninguém também. Porque a gente tem que pensar que a gente precisa voltar do Brasil Ride com família, com emprego, com tudo. A vida continua, A vida continua, né? A vida continua. E falando assim a questão das duplas também, para quem pensa em fazer e ir para lá algum dia, né? Esse é um ponto chave, é um ponto importante, né? Lembrando assim para quem está assistindo que não sabe que são todos triatletas aqui. Era um grupo de 4 triatletas Tripatetas. que começaram a treinar para a prova mais dura de mountain bike que tem no Brasil, né? Então
o grupo era muito heterogêneo também. E essa é a grande dificuldade de treinar mountain bike, né? É um dos desafios aí. Uma coisa é ciclistas ou triatletas treinando na estrada, num único pelotão, todo mundo encaixadinho no pelote, indo no mesmo ritmo, né? É muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo de se treinar em grupo. Agora, imagina um grupo de 8, 10, com experiências diferentes, com bagagens diferentes no mountain bike, cada um com habilidade diferente, né? O Leandro pegou a bicicleta de mountain bike esse ano, né? Subiu pela primeira vez uma mountain bike agora, nunca tinha feito um XCO, né? O Gui já tinha uma experiência de marathon, de algumas provas, o Vitor, muitos anos atrás, já tinha feito Xterra, eu tinha feito também alguma experiência de corrida, de provas de mountain bike. Então, a variação é muito grande no grupo. Tem um que tem resistência, mas não tem técnica. O outro tem técnica, mas não tem resistência. O outro não tem nada, o outro tem os dois. Não tem como você juntar um pelote e sair junto todo mundo para treinar. Então, até os treinamentos, eles são mais difíceis, assim, desgastantes de organizar, porque a gente está em níveis diferentes. Primeira subida tem um que fica, o outro que desce bem, o outro que sobe mal e já espalha tudo, né? Então, você achar uma dupla que, primeiro, tem um astral legal, que combine com você, que tenha o mesmo perfil, que tenha uma sinergia, que tenha um aspecto técnico parecido, que tenha a parte física similar também, né? Aí já é um grande desafio, né? O desafio já começa na escolha da dupla. Na escolha da você, esse é o primeiro. Tem que usar a tecnologia ao favor. Em resumo, era assim. Botava o GPS, o mapa no GPS, lá, até o Canelinha. Nos encontramos lá. Às vezes nem isso. Lugares de parada. Tô brincando. Eu acho que vale ressaltar que nesse grupo a gente conseguiu andar em todos os treinos, pelo menos 60% a gente estava junto. E só quando realmente começava o treino pegar, que aí realmente aguçava isso que o Maurício falou. Junto não, eu estava atrás. Não, tudo a bem. gente conseguiu andar tava muito tempo, muito treino Eu tava juntos. atrás, mas tudo bem. Eles estão mais fortes, segurando. Bom, você participou de alguns treinos nossos também, mas foi fantástico. Legal. E como é que era acordar lá? Era tranquilo? Como é que era o locutor? 4h30. 4h30 tá sol, né? Excelente, fácil de acordar. O locutor falava assim, ó. É transparente aquela porcaria, né? O locutor falava assim, dói tudo, mas é saudável. Acordava 4h30, cara, na Bahia. Embora. 4h30. calor. Falei, vou pôr o despertador 6 horas, 5h30, eu vou pôr o despertador. Primeiro dia o café era às 6, a gente botou 5h30 o despertador. 4h30 tava sol, né? 4h30. E os malucos pilhados, você acorda Todo 5 mundo horas, Tem gente de bretelle. tem cara né? já de bretelle, sapatilha, indo tomar café da A manhã. gente vai tomar café quase de pijama, de short e coisa, os caras de bretelle. Mas, Alessandro, Tem acho nego que pilhado. Vale destacar na prova. Tudo que for necessidade básica na prova Eles não. é muito boa. A estrutura é fantástica. Cara, né? muito de boa. ponta a ponta. Só né? para os campeões, eu acho que eles teriam que melhorar um pouco, por exemplo. Os caras ganharam troféu em todas as... Medalhinha. Se classificaram entre os 3 primeiros na categoria do Iron em todas as etapas. E eles ganhavam uma medalhinha. Igual, a medalha era igual às outras. Né? É o único Então, assim, ponto que eu não acho. teve nem na A mesma medalha que a gente ganhou de finisher, nem só na que eles têm classificação. 7. Como é que vocês ficaram? Como é que foi? A gente fez uma categoria chamada Iron Rider, que você precisa comprovar um Ironman ou 2 meios Irons. Então a gente largou nessa categoria, a gente ficou em segundo lugar na classificação dessa categoria. 46º geral, né, dos 230. 46º geral e segundo dessa categoria. Dessa categoria. Para ter atleta foi excelente, foi bom. Muito bom. Comparando com os triatletas. E é engraçado, né? Porque os triatletas que a gente topou lá, de triatlon já não tinha mais nada, né? Não. Ah, não, Os muita gente caras já com estavam muitos ali, ó. anos saíram do triatlo. Né? Os caras fizeram um Ironman aí há 6 anos atrás, 7, e estão no Brasil Ride lá direto, assim, né? E vocês, como é que ficaram? Vitor? A gente tava na Open, né? Que é a normal, né? Tipo, os profissionais são na Open. Sim. Tinha 120 duplas, né? Acho que a gente foi dos 140 de 200 e pouco, né? A gente teve 2 quebras mecânicas Sim. que jogaram a gente nos 2 dias, nas últimas 10 colocações. Sim. Que foi a segunda etapa e uma outra etapa a etapa que subia a serra. A rainha. Mas mesmo assim, Não, Mesmo assim foi Foi, bem. foi muito bom. Bom resultado. A gente, assim,
ficou muito satisfeito com o jeito que a gente lidou com o que aconteceu, né? A gente viu muita gente machucada, né? Comemoramos, né? Isso é legal, Muita gente com isso bike, é legal de uma equipamento quebrado. prova como essa, que não é só a prova em si, né? Você tem todo um... Como é que você sai, como é que foi a cabeça, como é que foi o resultado, Atmosfera, como é que foi toda a atmosfera, né? E a prova entrega. É isso aí. A prova entrega. E eu Que bom. A organização é extremamente satisfatória. Eu estava preocupado assim com o dormir, então talvez eu não dormi. Nós contratamos aquela que você na tua inscrição você ganha a barraca. Básico. Você ganha não, né? Você compra a barraca padrão, né? Comprou as 3 barracas padrão, né? Mas eles te dão uma bike. E aí você tem a possibilidade de fazer upgrade, igual o câmbio, né? Você vai fazendo upgrade, e tal. Então você faz o upgrade. Aí você pegou uma suíte com vista para o mar? Peguei uma suíte com a minha Vista pra montanha. dupla, com ventilador. Já se viu, com uma tá maca, brincando. sofazinho. Lá na Bahia que você vai descobrir que o cara gosta de conchinha. Não faz meu tipo, mas vamos lá. Então tinha uma maca e um colchão. Cama de campanha aqui, meu filho, maca. E o colchão era maior que a maca. Então eu não me acertei muito. Mas Joga no depois que chão. eu vi os vídeos do pessoal aí, que os caras tiraram essa maca tiraram fora do chão. E a gente pegou um terreno um pouco meio... Altimetria variada. Já acumulou ali. Nunca tive dor lombar, que foi do sono lá. Mas tirando esse detalhe aí, a parte de banheiro, comida, Tudo cara, fantástico. Redondinho. Sem Alimentação, falar, né? Eles alimentação. servem café da manhã e janta. Excelente, servido. um baita de um buffet, um café Bem da manhã de servido, hotel, farto, diversificado, A prova- saladas à vontade. A prova é para todos. É. A prova é para todos, não só para os caras que andam na frente. Sim, isso é legal. Né? Então, talvez até dá para melhorar para os caras que andam na frente, porque, pô, vocês não vieram com nenhum troféu de lá. Isso é um ponto legal também. A gente convive com os caras da elite estagiários, lá, né? sim. Então a gente Estão na barraca do lado. tá na barraca do lado, no mesmo acampamento, no mesmo refeitório, usando o mesmo banheiro. Você tá ali dia a dia convivendo, largando o cara na tua frente, você vendo uma dupla que ficou em terceiro no Cape Epic, né? Ganhou um 4 cara- etapas seguidas, né? O português Thiago que está no Guinness dos Recordes por um desafio de altimetria, enfim, só cara que já foi campeão mundial de maratona, né, de XCM. E tem bastante conteúdo na internet, né? Eu destaco 3 influenciadores que geram muito conteúdos que eles estão lá todo ano Na prova, produzindo né? na prova. Na prova. Então, cara, ali nesses vídeos você consegue realmente Isso é legal, né? Para quem está pensando em Porque fazer. você consegue ver se exatamente. planejar. Né? Exatamente, porque a gente conseguiu sobreviver em todas as etapas, porque o Vitor levou um câmbio reserva, né? O outro, então, assim, você consegue, você se planeja com as informações que você tem. De fato, os caras entregaram bastante conteúdo. Um ponto muito importante que eu acho que vale ressaltar, assim, é se treinar a sério, a prova, o fazível que o Gui falou, assim, é uma prova que demanda de você algo que provavelmente ninguém nunca passou antes de ir lá a primeira vez. Eles dizem que das provas de etapa é a mais difícil do mundo, né? Todo mundo fala que é a mais... Tem o Cape Epic, mas que o Cape Epic, quem já fez os dois, todos que a gente conhece que fez os dois, já disseram que o Brasil Ride é mais difícil. Demanda mais fisicamente, pelo calor. calor, O Cape Epic até tem dia de frio, né? A África do Sul faz frio na época da prova. Então, se você leva a prova a sério e se prepara, como foi o nosso caso, né? A gente teve uma preparação planejada, que foi pensado bem antes da prova. O Maurício pensou como ia fazer o planejamento, a gente discutia bastante como ia fazer todas as coisas. Todos nós tivemos que doar parte do nosso tempo em família, em trabalho, etc. Para treinar, porque se você for lá mal treinado, é caixão na certa. Isso aí. Né? Se for lá, você vai achar que vou lá, que dá para fazer. Não, não dá, não. Então, cabe aqui agradecimento à família, né? Que Sempre. Com certeza. entendeu. E quem mais? Quem são os apoiadores do Web Treino? A gente tem para essa prova a gente contou com alguns apoiadores, né? Ilumishop, que é a loja do Vitor lá de iluminação, a agência do Gui, CGWD. CGWD. CG. a do Trevisol também, né? A empresa Horus. A Horus. Informática, né? Falando do Trevisol, né, acho que vale, falamos que ele não se machucou e tal, ele estava no jogo, foi a questão da pandemia que trocou a data e ele já tinha outro compromisso. Mais 2 apoiadores. Cabravo, E a Bravo, né? Estamos com a Bravo também. Legal. E para fechar,
Queria que cada um comentasse alguma coisa mais para incentivar ou desestimular quem pensa em ir. Lian, para fechar. Não, acho que desestimular não tem como, assim. Ano que vem vai? É difícil dizer. Ano que vem eu acho que não. É uma prova que exige muito, então imaginar que ano que vem vou estar lá de novo, assim, é meio difícil. Até porque eu quero manter minha família. Mas eu recomendo, assim, super a prova, né? Com todas essas coisas que a gente falou, né? Se você está disposto a se doar para o treinamento, né? E fazer um negócio sério e chegar lá o melhor possível, é uma prova que você pode recomendar para alguém. Agora, a gente que veio do triatlo, eu diria assim, e é o mundo que a gente convive, né? E eu acredito que muitas pessoas que viram a gente fazendo estão pensando, pô, vou pensar em fazer também. E se eu fosse falar para alguém, assim, isso não tem muito a ver com o triatlo. Nada. Eu acho que, assim, em matéria de treinamento, de tudo, é muito diferente. É muito mais exigente. Então, é muito diferente de se aventurar no meio Iron, por exemplo. Eu acho que é uma aventura um pouco maior, assim, e mais exigente, mas se está disposto a fazer isso, recomendo. Legal. E aí, Gui? Eu vou voltar, com certeza voltarei. E acho Mesmo apesar de estar sonhando ainda, como é que é a história do Estou sonho? sonhando. É um trauma, né? É um trauma. Estou sonhando. Um trauma que provoca. Todo dia eu acordo, minha mulher, o que eu te dizia? Abaixa a cabeça. Vitor, Passa. cadê? Vitão. Mas acho que vale destacar o local. Legal. A gente não falou, né, da Arraial da Ajuda. Nossa, fantástico. De tudo, prova legal, tudo. Vai com a família, deixa a mulher com os filhos passeando e vai fazer a Vai prova. sofrer. Vai sofrer. Então, estaremos de volta. Legal. Vitão. Eu volto também, com certeza. Tem outras provas que eu quero fazer, né? Tenho o sonho de fazer K-Pep, porque há muitos anos, até antes do Brasil Ride. Antes do Brasil Ride existia, a gente falava, comentava do K-Pep, né? Eu com o Maurício, várias vezes. É uma prova que eu quero fazer, mas sim, voltaria com certeza. E acho assim, eu tenho duas coisas que eu acho assim importantes, para mim foram muito importantes, né? Primeiro, eu tinha uma trava técnica muito grande. Tive alguns acidentes durante o percurso e como eu tenho menos habilidade mesmo, sempre foi muito treinado, nunca foi fácil para mim. O mountain bike foi um desafio enorme e deu para passar por ele com louvor. E a outra coisa é a idade, né? Eu tenho 52 anos e aí vai cara, show de bola. Estou recuperado, gostei. Me preparei muito, né? A preparação específica foi 12 meses, mas tem um ano que estou pedalando muito, só pensando na prova, fazendo quilometragem e rodagem. E assim, eu achei fantástica a prova, fantástico lugar, duríssimo. É um trabalho de você contra a sua mente. Duríssimo, são 7 dias. Não tem ninguém que vá lá e que eu acho que depois passe e diga verdadeiramente, nenhuma hora eu quis jogar tudo aquilo, jogar bicicleta fora e parar. O que eu estou fazendo aqui? Todo mundo, mas a gente faz Iron também, meio Iron, maratona, entendeu? É assim, o ambiente é sensacional. Vou voltar com certeza, até porque é o que o Gui falou. A família amou, né, a gente. Sim, a aprovação é total. A galera tá toda falando, pra lá eu volto, pra lá eu quero ir. Pra lá eu quero ir. Isso aí. E aí, Maurício? Eu, na segunda semana depois da prova, já achei alguns sites com a lista das principais corridas de estágios do mundo, né? Então a gente já começa a pensar... Pensamento sempre... Assim, Bahia foi muito legal, a cidade realmente, Arraial é sensacional, o passeio todo, a família curtiu, mas tem muita prova bacana, muita prova legal, tem na Colômbia, tem no Chile, tem na África do Sul, tem na Nova Zelândia, enfim, tem várias provas dessas clássicas de estágios assim que me atrairiam bastante. Eu acho que cabe uma pergunta para o Maurício. Você recomenda, Maurício? Eu recomendo, com certeza. É uma experiência. Indica para os alunos? Os clientes? Eu tenho que identificar o perfil depende de cada um. Né? Eu já conheço muitos alunos ali que também às vezes não teriam perfil, né? Tem que ter um perfil realmente. Como eu falei lá atrás, há um ano atrás, o triatleta principalmente tem que virar ciclista. Sim. Então ele tem que gostar muito de pedalar, né?
E é bem diferente do glamour do Iron, né? Que a gente corre lá em Jurerê Internacional, tá num baita de um hotel, é um dia só de sofrimento. Desfile de bicicleta, sapatilha, capacete. Ah, não, são 7 dias, você no meio do nada, em Guaratinga, no acampamento. Na lama toda a bicicleta é igual. Quebrando tudo. Dói tudo. Um Então, cenário. ninguém vê qual é a tua bicicleta cheia de lama, não dá nem para ler. Sim, a gente terminava as etapas, a gente comparava e pô, parece um cenário de guerra, né? A gente chegava de lama, de cima a baixo, lavando numa torneirinha, preparando, já pensando no próximo dia, imaginando como é que você vai acordar. Então isso é muito diferente da realidade do E aí triatlo. entra no slogan, dói tudo, mas é saudável. Saudável, não sei se é saudável. É isso aí. Então eu espero que você tenha gostado e tenha aproveitado as dicas que vocês tiveram aqui. Um grande abraço.